Olá, olá a todos! Está começando mais um episódio do No Cute Sem Arroba. Eu sou a Fernanda Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre eventos na era digital, com o que a gente deve se preocupar depois de tudo que a gente passou. E quais são as expectativas para hoje? Conta! Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Olha, as expectativas estão elevadas, né? A gente tem um convidado à altura, né, das Sim. nossas expectativas, então eu acho que a gente vai debater muita coisa legal. É um tema muito importante, né, a gente debater sobre essas produções, né, dentro do que a gente viveu aí, estamos vivendo ainda, né, ainda estamos em pandemia, mas graças a Deus num processo mais controlado, mas dentro desse isolamento aí de 2 anos, a gente vai discutir como é que aconteceu, né, os eventos digitais. E aí eu queria saber do Nauan, o que ele acha, qual é a expectativa dele para esse episódio. Tô todo arrepiado. Tá pegando fogo, né, hoje, amigo? Tá pegando fogo. Então, gente, já diria RuPaul, hello, hello, hello. Eu tô bem ansioso, porque eu acho que durante esse processo, né, pandêmico, que a gente ainda está vivendo, né, a gente tem muito... Eu acho que uma das áreas mais afetadas foram as áreas de produções, sejam artísticas, executivas, quaisquer que sejam. Entretenimento, né? No geral, né? Muitos profissionais foram prejudicados, muitos profissionais tiveram que se adaptar, o digital entrou como... era algo que era ali para auxiliar, para divulgar, e se tornou o principal meio, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. E, claro, que a gente teria que trazer alguém que está na área, que está durante esse processo, vivendo esse processo de maneira muito intensa, digamos assim. Milton Webo, produtor da CS Produções. Tudo bem com você? Oi, gente. Oi, todo mundo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito lisonjeado de estar aqui com esse time de peso, né, gente? Tô nervoso também. Todo mundo tá, amigo. A gente sempre tá. É sobre. A gente tá só fingindo. Viver no Brasil é estar nervoso. Conta pra gente, amigo, um pouco da sua história, de onde você vem, para onde você vai. Dá um resuminho aí pra quem não te conhece ainda. Bom, hoje eu sou gestor de projetos e produção da CS Produções Artísticas, assessor e produtor e assistente e secretário e tudo mais do Ciro Santos, humorista. Maravilhoso. E trabalho muito no humor, assim, ele é o foco da gente. E hoje a gente está se expandindo aí para outros caminhos, né? Mas ainda o foco muito é humor e eu trabalho muito com isso. E... continuando a responder a tua pergunta, eu comecei muito cru, assim, eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu sempre tive muita vontade. Eu venho de uma outra área, que era a coisa do financeiro e comercial mesmo, assim, que não tem nada a ver com eventos. Mas eu sempre tive muita vontade de fazer eventos, de trabalhar, de estar no meio ali, no backstage. E eu fiz um cursinho e acabei entrando ali, fazendo umas amizades e hoje eu tô aqui, né? Graças a Deus, tá dando tudo certo e para onde eu vou, Deus sabe, mas eu pretendo ir longe. Pra gente começar do começo, produções antes de pandemia. Como que você enxerga as produções antes de tudo isso ter acontecido? Estava num momento interessante? Estava vindo numa alta antes de tudo isso acontecer? Como que estava esse processo? Olha, eu trabalhava muito no show business, né? Antes da pandemia. E assim, o digital, como você falou, era meio que para auxiliar mesmo. Não era algo como é hoje. E quando veio a pandemia, todo mundo ficou assim, e agora? O que a gente faz? Ninguém sabia o que fazer, né? Foi aí que o digital meio que salvou a galera, salvou mesmo. E aí a gente começou a produzir no digital, nas redes sociais e fazer conteúdo para a internet, para poder se salvar mesmo, para poder tirar uma grana, para poder fazer alguma coisa, para não pirar, entendeu? Porque foi meio que isso, foi bem difícil. Assim, eu falo por mim, mas eu acredito que para todo mundo, né? Porque na minha experiência, assim, antes da pandemia, o digital era um auxílio ali, uma coisa para viabilizar. Uma ferramenta, né? era.
para viabilizar, para dar visibilidade pro evento, enfim. Mas agora não, agora a figura é outra, né? Eu acho que a produção artística, a produção de eventos, ela tá muito ali, junta ali com o marketing digital, né? O digital tem essa conversa, né? Tá muito conectado. Né? Indo para o nosso tema, né? A gente tem dentro do nosso tema uma pergunta: com o que eu devo me preocupar? E aí hoje, olhando todo esse cenário e tudo mais, se você pudesse olhar para um outro produtor que está começando, já dentro desse processo, né, já passou por esse processo pandêmico, a gente está numa fase mais de flexibilização, com o que você acha que um produtor deve se preocupar nesse momento? Olha, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter muita responsabilidade com tudo que a gente vai fazer, né? Assim, trazendo muito para mim o que eu faço hoje, a gente precisa ter muita responsabilidade com tudo, com o que a gente vai produzir, com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai falar, né? Tem essa importância aí. Eu trabalho diretamente com artista, né? Então, tem esse cargo de responsabilidade ali. Então, acho que você precisa ter muita responsabilidade, pensar muito no que você vai passar para as pessoas ali com o seu produto, né? Eu falo muito assim, porque eu trabalho muito com a área artística, né? Então, eu penso muito, assim, por exemplo, o Ciro Santos, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa muito como que esse produto, como que esse conteúdo vai chegar nas pessoas, antes de jogar nas redes, né? Jogar no digital. É o que eu queria saber no processo mesmo de artista, indivíduo. Ele tem o seu engajamento, ele já tem a sua trajetória e tudo mais. E existe também a plataforma de divulgação do evento. Então, como uma coisa contribui com a outra? Assim, tipo, por exemplo, pra quem não sabe, o Milton, ele foi responsável, foi um dos produtores do Tsunami aqui em Fortaleza, que trouxe a Nani People. E a Nani, ela tem um posicionamento dentro da rede social, indivíduo, carreira, né? Como ela se posiciona na vida. E aí entra o espetáculo, né? E aí a gente precisa do artista ali engajando também, mas como é esse processo? Vocês têm essa facilidade de chegar pro artista e dizer, olha, quero entrar na tua plataforma, e como que isso afeta também de alguma forma? O artista tem essa obrigação de divulgar essa produção, evento, né? Olha, assim, obrigação não, mas é fundamental, né? A gente precisa muito do artista nesse momento de divulgação, né? A gente precisa muito estar em contato com o artista. Trazendo a Nani aí, eu, por exemplo, eu era a pessoa que estava em contato diretamente com a Nani em todos os momentos da produção. E tem artistas como a Nani, maravilhosa inclusive, que ela é muito solícita, ela é muito dentro, ela participa mesmo. Então, a todo momento, eu passava o dia falando com a Nani, preciso desse material. Ela assim, entende, então, essa importância, Ela né? entende essa importância, mas tem artista que já é mais complicado da gente produzir, entendeu? Que já não é muito disponível ali. Então, a gente tem que se virar nos 30, né? Pra conseguir... Pra tirar conteúdo pra dali, tirar né? conteúdo dali, pra poder dar visibilidade para aquele evento, para aquele produto, para aquele espetáculo. E é meio complicado às vezes, assim. Mas a Nani em si, Nani precisa de um vídeo assim, convidando a galera de tal portal, de não sei o quê. E aí ela fazia, agora não dá pra fazer porque eu tô gravando, mas quando... E fazia, sabe? Mas tem uns Bem artistas disposta, que né? ela é bem disposta, mas tem uns artistas que é meio complicado. E aí, Milton, pode falar, Fernanda. A produção do conteúdo é uma coisa feita muito em conjunto, né? Então, Exato. quando você não encontra essa parceria na galera que devia estar impulsionando um projeto com você, dificulta bastante o Porque você tem que tirar, processo. leite de pedra, né? Ficar tirando pro... Isso vale pra tudo, E né? artista é um perfil específico, né? porque não é um Ele ser tem humano até anônimo, uma né? personalidade específica. A gente escuta Sim. várias histórias de artistas que são super acessíveis em vários aspectos, em outros não, né? Existe um perfil, por isso que eu fiquei curioso E nisso. cada um vai ter sua singularidade, né? Exatamente. Olha, Mas indo um pouquinho, né, pra pergunta que eu ia te fazer, Milton, eu fiquei assim, né, fico curiosa no quesito nesse tempo de pandemia, né, que os eventos, que as pessoas, na verdade, tiveram que se reinventar, né, sim. e que o digital foi um grande braço aí pra muita gente, pra muitos negócios, inclusive muitos negócios nasceram, né, na pandemia.
Então, assim, qual o grande desafio? Assim, qual foi o maior desafio em continuar? Porque, enfim, as pessoas, né, as pessoas de evento ligado à cultura, a tudo isso, tem gente que vive somente disso, né? Muitas pessoas, obviamente. Não tem uma segunda renda, uma outra coisa. Qual foi o maior desafio dentro desse processo de sair do show business, que não era mais possível, né? Não podia mais aglomerar, tinha que estar todo mundo em casa. Então, qual foi o maior desafio de continuar a produção, de vocês verem assim, não, a gente tem uma brecha aqui no digital que a gente vai agora seguir por esse caminho e vamos nessa, né? E qual foi o maior desafio de adaptar, digamos assim, o formato do show business para a web, para o digital? Olha, pra ser bem sincero, quando a pandemia chegou, eu mesmo não sabia o que fazer. E aí a gente meio que ficou, agora vamos fazer outra coisa, vamos vender comida. Foi isso, vamos vender massa. A gente foi fazer massa. E foi. Vale ressaltar que o Ciro Santos é muito, muito cheio de surpresas, assim. Ele é humorista, ele é artista, mas ele cozinha e ele... Então, tipo, soluções. Ele é Ciro Santos Soluções, entendeu? Vale ele muito tudo, né? Eu lembro Alô, como Ciro. Eu lembro Faz como tudo. se fosse hoje, assim, quando é agora, vai fechar tudo, a gente se reuniu e vamos fazer massa. E aí nasceu a ACS Food, a ACS Massas, eu acho, ACS Food, eu acho, eu nem lembro bem. E a gente foi fazer massa. E só que aí começou tudo, aquela coisa de não poder sair de casa e não sei o que, todo mundo com medo, porque era uma coisa muito nova. E aí a gente parou. Eu fiquei confinado com o Ciro, ele, na época, ele morava sozinho, eu também morava sozinho. E eu com muito medo, ele com muito medo, ele vem pra cá, a gente vai ficar junto. E aí a gente ficou, eu fiquei uns 7 meses morando com ele, assim, logo, né, do início pra pandemia. Sim. Até. E aí a gente ficou, e teve uma época que a gente ficou parado, a gente não sabia o que fazer, além de fazer stories e vídeos engraçados pro Instagram. A gente não sabia o que fazer. Foi quando surgiu um edital do governo, que aí era pra fazer uma apresentação mesmo, um vídeo, gravar, e a gente mandava pra ter uma verba. Foi aí que o negócio começou a vir na cabeça. Agora vamos fazer mais. Vamos fazer live aí foi o caminho, né? Ali foi o caminho. Foi quando a gente fez. E a gente fez uma espécie de show mesmo na casa. A gente montou um cenáriozinho. E aí a gente fez. E a gente ganhou o edital. E aí foi. Agora a gente vai por aí. E aí surgiram outros projetos depois disso. Mas tudo começou com massa, tá vendo? Começou com massa. Gente, coisa boa começa com massa. E termina também. E termina também. Mas como foi produzir uma live, assim? Porque acostumado a produzir eventos, shows, né, presenciais e tudo. E como que é produzir uma live? Porque, né, tipo, são espaços diferentes, estruturas diferentes, preocupações diferentes. Como que foi pra ti esse baque, assim? Tipo, muito diferente. Mas o que também te trouxe de conhecimento pra depois? Olha, foi muito louco fazer, porque eu não sabia. Eu não sabia nem por onde começar. Mas aí a gente foi tentando e pesquisando como fazer. E a gente fez uma live, inclusive, foi até de São João, eu acho. A gente contratou uma equipe de áudio, a equipe técnica para gravar, a gente produziu lá. Foi bem louco, foi uma coisa meio de louco, meio que deu quase tudo errado e foi horrível. Foi na base, então, da tentativa, foi na base, né? da tentativa mesmo. Mas aí eu tirei aprendizado, o que eu não podia e o que eu podia fazer. Mas, assim, você viu esse movimento nos outros profissionais também? As pessoas errando? Sim e não. Assim, o que eu acompanhava, assim, tu fala do que eu via... Porque tu falou muito do processo de tentativa. Erramos várias coisas pra chegar num ponto em que tava tudo certo e que a gente foi dali. Mas, internamente, você via seus colegas de profissão também nesse processo de... vamos ver aqui como que é e de depois compartilhando com você e sei lá, sim, como que era isso, o contato com outros profissionais? Porque vocês geralmente são juntos, né? Tipo, tem algum contato ali no dia a dia. Sim, a gente produzia meio que cada um de sua casa ali, né? Resolvendo as coisas, captando patrocínio, essas coisas tudo. E era tudo novo para todo mundo. Então a gente ia fazendo o que dava. Meio que isso. E a gente fez baseado no que a gente já via, né? As pessoas já estavam muito naquela época de fazer live o tempo inteiro para arrecadar isso e aquilo. Então a gente
foi fazendo o que a gente via ali conforme foi isso, assim. Mas foi bem difícil por não saber muitos caminhos. A gente sabia, né? por exemplo, capital, patrocínio e tal, o que a gente vai fazer, o que a gente vai oferecer. Mas essa coisa da técnica mesmo, da equipe e tudo mais, e juntar essas pessoas ali num momento muito difícil, que não tinha vacina e tudo mais. Foi bem complicado, mas... Foi aprendendo na prática mesmo. A minha vida inteira foi assim, né? Eu metia as caras e fazia. Foi meio que isso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o Ciro, eu trabalhava antes com Titela. E com Titela, eu fazia shows com Titela e era muito simples. O Ciro, a gente sai com um circo para fazer show. Então, é figurino, não sei o que, não sei o que. E assim, eu nunca tinha assistido o show do Ciro. Apesar de já conhecer ele, eu conhecia de bastidores. Então, eu estava ali trabalhando, mas eu não assisti o show do Ciro, então eu não sabia. E quando o Ciro me chamou para fazer, eu ainda estava trabalhando com Titela, ele precisou de uma pessoa, eu fui, e era só eu, né? E geralmente a equipe é maior, 2, 3 pessoas, e nesse dia era só eu. Eu não sabia fazer, ele só escreveu num papel o que eu tinha que fazer, e eu fui lá e fiz. A minha vida inteira, assim, nas produções, foi meio que isso. Quando não, eu tentava aprender ali na internet e tudo mais. O que dava, né? E vamos meter as caras. Eu escuto muito de produtor isso, assim, que a formação é importante, mas que você precisa ser muito proativo, porque as coisas, elas não saem exatamente como mandam a cartilha. Às vezes tem, né, tipo, imprevisto e tudo mais. Mas, assim, só pra gente colocar aqui, eu trabalho com o Milton, né, no que eu te atende, o Ciro Santos como agência digital, e a gente entrou dentro do meio do processo da pandemia, né. E aí, o que eu senti muito quando, o grande impacto, assim, que eu senti quando eu entrei dentro desse processo, é que o Ciro, ele vinha muito da questão do palco, né, como, assim, toda sua equipe, no caso vocês também, muito da expertise da sonoplastia na hora do palco, de entender o timing das coisas com o presencial do público, e isso é muito louvável, porque você precisa ter muito jogo de cintura, porque no ao vivo as coisas, elas estão também muito imprevisíveis, mas eu vi um artista e uma equipe também se adaptando a um processo de gravações. A gente tinha, né, rotinas para gravação de webséries que a gente montou sketch, websérie, um monte de coisa para que ele se colocasse dentro desse digital e continuasse tendo esse processo de produção, né? E aí, como que tu enxerga esse processo de também do artista ter essa disponibilidade de também se ver em outros formatos? Porque o Ciro Santos, ele tem mais de 30 anos de carreira aqui, só aqui no Ceará, e ele é muito tradicional, muito conhecido, e ele tá há muito tempo fazendo esse processo, e ele se viu no momento em que ele precisa ir para outro formato. Como que foi isso pra ele, assim, tipo, você que tava ali morando com ele, como que foi isso? Você conseguiu ver essa transformação de pensamento ou foi realmente na tentativa? Como que foi esse processo? Olha, o Ciro, ele é muito hiperativo mesmo, então, assim, foi muito tranquilo pra ele, e é muito tranquilo pra ele fazer qualquer coisa, assim, que colocam pra ele fazer, seja no audiovisual, não, ele vai e faz. Mas, como tudo tem um começo, foi bem estranho para ele, assim, no começo, assim, de como fazer, etc, né? Até mesmo porque você falou, ele vem muito do show business, daquela coisa do tradicional ali no palco e não sei o quê. Mas foi tranquilo para ele, assim, nada muito problemático. Joia. Fernanda, tem mais alguma coisa pra... Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa mudança de como a gente consome entretenimento, né? Porque mudou muito e as pessoas acham que criar conteúdo é muito fácil. E a gente sabe que não é. Quem trabalha com isso está nos bastidores, principalmente em produção de evento, coisas assim, que você tem que fazer uma sustentação daquilo que você vai executar. E tem todo o pré-evento, pós-evento, e tem toda aquela experiência ali no meio que a gente tem que pensar em absolutamente tudo que o público vai ver, né? E como eles vão reagir, como eles vão poder interagir com isso.
como que vocês fazem para ter essa noção, assim? Porque no ao vivo você tá vendo como as pessoas estão reagindo, e tal. aí você vai meio que nessa, né, uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. Mudou a forma que vocês analisam o feedback, porque não era mais ali na hora. Às vezes a gente tem que esperar a execução de um evento para a gente ter uma noção real de como que foi aquilo dali, né? qual foi o impacto e tudo mais. Essa maneira de vocês autoanalisarem o trabalho de vocês e a relação de vocês com o público também mudou? A gente não fez muita live, tá? Uhum. A gente hoje, por exemplo, no audiovisual, a gente faz mais conteúdo. Por exemplo, tem o programa e a gente analisa esses dados através de como que as pessoas estão reagindo ali com comentários e curtidas. E os feedbacks que as pessoas mandam ali. Mas, assim, live, por exemplo, a gente não fez muitos. Mas os resultados ali é o que a gente consegue acompanhar hoje, assim. É os comentários, as reações, né? Hoje a gente consegue analisar como que está funcionando e como que as pessoas estão recebendo aquilo através desses comentários. Algumas pessoas mandam feedbacks em direct, enfim. Gente, nós temos um vídeo, tá? É um VT, pela primeira vez temos um VT dentro do episódio. A gente tá ficando cada vez mais chique. Do Juninho Batista, que é um produtor que há muitos anos aí faz eventos incríveis, é produtor de artistas, é produtor executivo também, dá palestras a respeito de produção, e ele falou sobre a questão do vídeo, né, na produção, que a gente vê como o formato vídeo para poder capturar as produções, ele é determinante, até mesmo antes da pandemia ele já tornou já um impacto muito grande, né? Antigamente a gente tinha produções onde só as grandes produções poderiam ter essa captação, só as grandes produções ficavam registradas, e hoje a gente tem pequenas produções que com o celular a gente consegue fazer isso, a gente consegue transmitir ao vivo, então não deixa de ser uma revolução também na maneira de fazer produção. E ele deixou aqui um recado, eu acho que ele tá no Cariri hoje, que ele tá fazendo a produção da peça Padre Cícero, que é um espetáculo que vem aí, mas ele deixou um recado a respeito desse processo da inserção do vídeo dentro da rotina. Temos o vídeo? Pode jogar. Sapeca. Roda VT. Oi, boa tarde. Eu sou Juninho Batista, produtor artístico e executivo, atualmente produzindo o espetáculo Padre Cícero, com direção do Jorge Farjala, trilha sonora do Zé Cabaleiro, figurino do Ronaldo Fraga e um elenco maravilhoso. Gero Camilo, Ciane Moreira, Marcelo Faria e Aline Borges. E quero agradecer o convite de estar participando aqui do podcast e dar minha opinião rapidinho aqui sobre a questão da importância dos vídeos na produção artística. Eu acho que foi fundamental, sabe? Fundamental porque a gente tinha meio que uma preguicinha, sabe? De utilizar esse recurso, e a gente viu que era super possível e foi fundamental o processo pandêmico, né? Que não acabou, mas que graças a Deus deu uma maneirada e as coisas estão voltando. Então eu acho que é muito importante, embora a gente saiba que a vocação do teatro, do espetáculo, é o equipamento realmente, né? É isso que emociona, é isso que nos deixa extremamente felizes, em estar lá, em sentir a emoção, a energia. É isso que chega no artista, que vibra, né? Mas foi fundamental demais, demais. A gente saber não só dos mecanismos, mas principalmente da questão da posteridade, sabe? É uma aquisição boa, uma aquisição muito boa, porque senão está ligado à juventude, tecnologia não está ligado à juventude, está ligado a gente, a ser humano, né? Então é fundamental que a gente, cada dia que passa, a gente se fundamentalize nesse importantíssimo veículo, importantíssimo, para que a gente possa produzir, fazer arte. A gente já viu que é possível. Então agora é aproveitar dessa tecnologia, desse recurso e fazer acontecer, né? E outra coisa, eu acho que a gente está mais exigente também, porque como apareceu de tudo, absolutamente de tudo, hoje a gente já sabe o que é joio e o que é trigo.
chegam uns conteúdos, umas coisas que a gente diz, nossa, isso não... Sabe, a gente está mais seletivo, naturalmente seletivo no tocante a isso, né? Então essa é a minha opinião, eu acho muito, 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 muito bacana essas iniciativas inteligentes. Sou fã do podcast de vocês, mesmo, real, sabe? E acho que são ferramentas importantes, fundamentais, sabe? Fundamentais. A gente não pode parar no tempo, a gente não pode achar que as coisas não estão acontecendo e que elas não estão aí a favor da cultura, a favor da arte, a favor do entretenimento, né? Sobre isso, e tá tudo bem. Queria agradecer ao Juninho. Quem quiser seguir ele fala um pouco sobre a produção, sobre os trabalhos dele no perfil @JuninhoBatistaProdutor. E a Dini quer comentar? Eu gostaria de comentar, assim, eu acho que eu achei muito interessante, na verdade quase não sai, né, gente? Eu achei muito interessante a fala que ele disse que a tecnologia, ela não está ligada à juventude, né? A tecnologia, na verdade, ela está ligada a gente, e isso é muito real, né? Às vezes as pessoas ficam naquela história de que, é só a geração Z que tem habilidade com vídeo, que tem habilidade com TikTok, que é vídeo de 15 segundos, de 30 segundos, né? Aquela rapidez de consumo daquele produto e daquele conteúdo, mas na realidade todo mundo está ali, né? Todo mundo pode estar ali e deve estar. Então acho que essa coisa dele, que ele falou que obviamente que faz falta, principalmente no teatro, né? O calor do público, como também o Milton mencionou. Acho que isso é fundamental para o artista, principalmente para esse artista que está acostumado com isso, com essa interação direta com a plateia. Mas eu acho que você poder ver, você precisar não somente se deslocar para assistir uma peça teatral, seja o que for do seu artista, você poder ter aquele contato com ele também através do vídeo ali na internet, por que não, né? Se existe mais um formato, por que não se adequar a ele? Por que não a gente tirar ali o melhor que a gente pode tirar daquele formato, né? E a gente expandir o nosso trabalho com ele. Então, eu acho que assim, a fala dele foi muitíssimo pertinente. Obrigada, Juninho, aí, pela contribuição. E aí, queria ouvir também o que tu acha, o que Fernanda acha, o Milton, né, dentro desse... Só para complementar o que você falou, que eu acho que é importantíssima a tua colocação, na questão de usar as plataformas digitais para o que elas realmente são interessantes de serem usadas, de aproximar a população da cultura. Né? A gente tem esse processo muito grande de falar das plataformas digitais e de falar das redes sociais de uma maneira, até mesmo no nosso podcast, de uma maneira analítica em todos os processos do quão ela é nociva em alguns pontos, mas ela também pode ser usada para aproximar a população da cultura, que é tão carente de cultura, que é tão carente de entender, por exemplo, a estrutura de um teatro. Acho que através de vídeos, através de um material específico, a gente consegue fazer isso. Então, o lado bom da plataforma digital, o lado saudável, de trazer as coisas boas para perto das pessoas, né? E eu acho que a cultura é um desses aspectos. Acho que a gente fala muito aqui sobre a instantaneidade da rede social, ela é bastante criticada, mas como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim, eu sou uma das pessoas que eu defendo o TikTok. Não a estrutura em si, a instantaneidade que as coisas viralizam, porque eu acho que ela perde o valor a partir do momento que ela é muito descartável, muito rápido. Mas eu acho que é uma plataforma que, se você olhar para a estrutura dela, tá tirando as pessoas de uma rotina sedentária. Que durante a pandemia fez com que as pessoas levantassem para fazer danças e coreografias. E dança nada mais é do que arte, gente. Sim. Óbvio que vai ter muita gente que vai problematizar isso e dizer que TikTok não é arte, porque as coreografias, elas não são como se fossem antigamente, mas é exatamente o que o Juninho falou. É saber andar e saber o que está acontecendo e saber também viver as gerações. E se adaptar também, né? A gente também precisa se adaptar. Existe balé clássico, existe as coisas, eu não quero fazer uma comparação aqui chula, mas o TikTok não deixa de ser uma porta aí para vários dançarinos que apareceram durante esse processo, e é melhor aparecer dançarinos do que políticos falando coisas que não devem, soltando fake news. Então eu sou muito a favor das pessoas, dos artistas se apropriarem da plataforma para levar esse comportamento artístico
artístico, né, para outras. Querer produzir dança, gente, isso é muito massa. Se a gente parar para pensar, é muito interessante Que isso. é um conteúdo que antes não chegava em todo mundo, né? Então agora tem a possibilidade de chegar em mais pessoas, né? Quando eu tô ali na internet, nem todo mundo, por exemplo, tem acesso ao teatro, né? Sim. Não, na verdade, é uma minoria que tem acesso a isso. Mas hoje, com o smartphone na mão, seja o que tipo de smartphone for, você tem uma internet em casa, você consegue ter acesso a isso, ter acesso à cultura. Então, E até de outros países, né? Exatamente. Então, assim, você consegue globalizar esse processo. perfeito. Fê, Sim. Tudo que ele falou, desculpa, gente, eu me enrolei. Tudo bem, permitido. Tudo que ele falou me fez pensar muito nessas conexões mesmo, sabe? Que a gente desenvolve. E a gente ter a possibilidade de transportar essas conexões para um outro universo, que é o universo do digital, onde essas conexões não vão desaparecer, sabe? Elas vão se transformar e mudar ali dentro daquela rede social de acordo com o tempo e com a cultura e tudo mais. Mas a gente tem que saber acompanhar, né, velho? Sim. Porque eu acho que os nossos objetivos, eles sempre vão condizer com aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, se você acredita que cultura é uma coisa que é importante para a população, você vai fazer qualquer coisa para conseguir executar o seu sonho e fazer a sua parte dentro de um movimento que você acredita, independentemente das ferramentas que você tenha disponível para isso. É o que o Milton falou, né, amigo? É ir lá e fazer, entendeu? É aprender mesmo a se adaptar. Aprender fazendo, né? e a arte fica, né? A arte fica. Ela fica para sempre, assim. Por exemplo, a gente tá vivendo um momento agora em que a Kate Bush tinha música, né? Sim. Há muitos anos atrás. E aí ela entra no episódio de Stranger Things e entra no topo da Billboard, entra batendo recordes, fazendo com que ela entre no Guinness Book. E isso, querendo ou não, é a arte ali, né? Tipo, ela não morreu, ela foi readaptada para uma nova geração que ressignifica aquela música, aquela canção para um contexto, obviamente, dentro de uma outra arte, que é a produção audiovisual, mas que tá ali. As plataformas, elas podem até morrer, mas a arte, ela fica, Sim. né? E o que eu acho muito massa do digital também, como eu também já falei, que hoje o digital ele tá muito no artístico ali, na produção também, Sim. eu acho que também é um espaço muito democrático. Porque se a gente analisar, antigamente, se você quisesse mostrar a sua arte, era muito difícil. Falando, um artista que está começando agora, é muito difícil, ainda é muito difícil, claro, mas hoje com o digital se tornou mais fácil você alcançar mais Outras pessoas. pessoas, exatamente. Porque antes existia aquela bolha, né, dos artistas ali que já estão naquele topo e tal, e Escolhidos ninguém pela mais TV entra. aberta, né? Exatamente, e só entra quem Que era quer. só naquele formato, né? Só naquele formato. Hoje não, o digital ele tá aí, ele é um espaço muito democrático e muito bacana para as pessoas mostrarem suas artes, né? Além das dancinhas, mostrar também o seu dom no humor, na música. Eu conheci muito artista muito bom através das redes sociais, do YouTube, do Instagram. Eu acho que é a nossa principal forma de consumir entretenimento, cultura, notícia, Hoje em atualmente, dia, é rede social, não tem o que Acaba fazer. gerando também muito emprego para Sim, produtores, né? exatamente. Porque acaba precisando dessa plataforma, né? Como democratiza muito, nem todos têm essa plataforma de por trás, tem uma equipe e aí acaba buscando, né? Tu percebeu isso, assim? Sim, Tipo, exatamente. que hoje vocês conseguem ter mais possibilidades também de trabalhar com artistas diferentes e tudo mais? Sim, Porque o trabalho é visto, né? Porque o Agora, trabalho é visto, Por mais exato. gente. Exatamente. Antes era um pouco mais ali aquela coisa. Sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas, o que tá aqui ao nosso alcance, aqui pertinho da gente. Exato. Hoje não, hoje existem várias outras possibilidades de você trabalhar com um artista que tá em outro lugar, muito longe de você. Enfim, E de você mostrar, né, o seu trabalho ali. As formas são bem mais infinitas, né? Isso, exatamente. A gente falou muito de antes da pandemia e falou durante a pandemia. Queria entender agora que não terminou a pandemia, mas a gente está no processo de flexibilização. Acho que a gente já consegue medir os impactos de algumas coisas, né? Então, eu queria saber para ti hoje, né? Hoje você já voltou com os espetáculos, não só o Ciro, mas os artistas da CS se apresentando em espetáculos presenciais, porém ainda se tem uma preocupação muito grande com o que se coloca no digital, né? Ainda existe aquela coisa do, olha, tem que ter o estoque de rios, tem que ter isso, tem que ter aquilo.
Como que tá isso pra vocês? Porque querendo ou não, é agregando mais uma função pra frente, né? Como que tu tá trabalhando isso? De onde tu tá tirando essa fonte, assim, até mesmo pra conhecer melhor o digital e inserir na tua vida? Então, hoje a gente voltou com tudo, graças a Deus, e estamos aí trabalhando com alguns espetáculos, alguns artistas. E o digital, quem me ajuda muito, quem tá ali comigo, Nauan, é a pessoa que, tipo, que me socorre. Eu acho que ele deve me odiar por isso, porque às vezes eu odeio. Todo mundo tá assim... É o que paga as contas dele. É o que paga minhas contas. Ele ama. Eu tô aqui, Ele minha ama. filha. Olha, às vezes eu mando mensagem 10 horas da noite. Olha a gente falando isso de burnout no primeiro episódio. Era dele que a gente tava falando. do Foi ele que Milton, te hein? deu um burnout. Não, mas ele sabe que eu só Tô respondo no brincando, outro amigo. dia. É, É porque eu tenho 2 celulares, então ele Que nem o fala Walter do- E aí White. ele só me passou o contato. que Ele não- acabou de descobrir a É. minha técnica. Eita. Tá vendo se aí? entregou. Sim, Mas eu mas vou conta descobrir pra outra. gente aí. Então é isso, assim, hoje aumentou, né, as funções, a demanda aumentou, e como tu estava falando, tem o Nauan aqui junto da empresa para nos ajudar e auxiliar, porque ainda é uma coisa muito nova e Sim. que a cada dia se renova e se atualiza, e a gente precisa estar Se renovando e se reciclando, né? se reciclando e procurando entender e aprender mais. Então, a gente, enquanto CS Produções Empresa, a gente tem o Nauan aí para nos auxiliar. E a gente tem alguns produtos na internet, como, por exemplo, Legal. a gente tem um site que se chama No Ceará Tem Disso Sim. A gente tem o programa do Ciro Santos, que tanto vai para a TV como vai para o YouTube. E a gente tem muito essa ajuda do Nauan. Acho que foi uma boa contratação, né, amigo? Da Nauan. Ah! Quero até dizer que você também pode ter um Nauan por um preço super justo no nosso... Um não, e toda vez um que alguém não. contrata, É. ele se Ele fragmenta se um pouco fragmenta. mais. Mas aí a gente falou muito sobre aquela questão da democratização. Tem um projeto muito específico que eu tenho que falar sobre ele. Merchan. Porque Conta eu da criei Catarina. junto com a CS, né? A NoCute, na verdade, criou junto com a CS. Nós sentamos na mesa, que é o Desafio Ciro Santos, que foi um desafio em que a gente colocou pessoas da internet que estão nesse processo de se estabelecerem no mundo da internet, revelações da internet, para passarem por etapas para chegar ao ponto de trabalhar com o Ciro Santos. E foi incrível esse processo, porque essas pessoas da internet do mesmo jeito que o Ciro precisou se adaptar para ir para a internet durante esse processo pandêmico, essas pessoas precisaram se adaptar à produção de conteúdo real, a estar perto do Ciro. Teve participante que disse assim, eu não nem ganho, eu não quero nem ganhar, porque só já estar com o Ciro para mim já é a vitória e tudo mais. E foi um processo até da gente de entendimento de quem são essas revelações que estão chegando. E aí eu queria saber pra ti como que foi esse processo, porque o Milton esteve à frente durante todos os episódios e todas as etapas do Desafio Ciro Santos, e hoje você trabalha a CS trabalha com alguns dos participantes, né? Então, como que foi esse processo de trabalhar com gente que vem da internet, que não tem essa vivência do palco como vocês já estavam acostumados? Processo inverso, né? Respondendo a primeira pergunta, foi muito louco fazer porque foi uma coisa híbrida, né? A gente começou na internet, no Instagram, a primeira teve algumas fases, né? Que foi no Instagram, a primeira, a segunda foi pro site, que foi a votação popular, depois a gente passou pro programa do Ciro, que foi pro YouTube, que, enfim, foi um processo muito louco. Hoje eu trabalho com os 2 primeiros colocados e é um pouco difícil. Sinceramente, eu que venho do show business ali, da pessoa que pega a pessoa do digital para passar ela pro show business, é um pouquinho difícil. Principalmente partindo do ponto de que é uma pessoa que está começando. Então, assim, falando no comercial, eu não consigo vender uma pessoa que não tem um show, entre aspas, tá, gente? Pra quem tá só escutando. Pra quem não tem um show, que, por exemplo, essa galera que tá começando, ela vem da internet com produção de conteúdo na internet. Eles nunca fizeram shows, apresentações. Até o roteiro é diferente, né? O tem tempo, outro né? É universo. diferente, exatamente. E aí, tem 5 minutos de apresentação, 10 minutos de apresentação, que não é um show.
hoje no stand-up é o que chama de open mic, né? Enfim, e aí é um pouco difícil até pro comercial. Então Sim, como vai vender, como né? vai essa vender. pessoa? Então você tem que trabalhar com aquela pessoa na produção de texto, de conteúdo também para a internet, porque tem que trabalhar nessas duas coisas, mas a gente quer puxar para o show business, né? Então é um pouquinho complicado colocar na cabeça dessas pessoas de que é uma coisa diferente da outra, porque mas tá dando certo. É um desafio que É um desafio. É o futuro, né? É o desafio Ciro Santos, que é muito desafiante Já pra ia mim dizer. Tá sendo também. desafio até agora, Totalmente. né? E agora é pra Do início ao CS, né? Mas é interessante porque a CS entrou também num processo de buscar outras pessoas, de outros talentos, musicais inclusive, dentro da internet para produzir também. Então, acaba se tornando uma cultura. O que começou como um desafio pra gente revelar pessoas, para ajudar no engajamento, para trazer o Ciro como uma plataforma para essas pessoas estrearem em palcos, né? Tipo, os participantes, eles tinham uma etapa que eles subiram no palco. E aí se apresentaram presencialmente. Tudo aquilo pra eles era muito novo. Né? Então, hoje, a CS também tá com essa cultura de buscar, né? Novos talentos. Sim, a gente tá, como eu falei no início, a gente tá buscando novos horizontes, esse novos trabalho, espaços. A gente tá aí tá começando a trabalhar com uma banda que é muito legal também. Posso divulgar? Gente, vocês podem contar tudo o que puder ser contado, tá? Manda tudo aí. A gente tá começando a trabalhar com a Vibe 85, que é uma banda muito legal. A gente também tá começando a produzir uma artista que ela não é... Ela é conhecida, assim, tem o seu nicho ali nas redes sociais, principalmente no TikTok, que é a Maia. A gente vai lançar ela agora no mercado mesmo. Ela, por exemplo, ela nunca se apresentou, é uma coisa muito nova pra ela. Ela vem Vamos realmente... trazer É a essa cantora. galera. Ela vem realmente da rede social, então Legal. a gente vai produzir EP, a gente vai fazer o lançamento dela conforme o figurino. A gente tá trabalhando aí, começando a trabalhar nessa produção. E tá sendo algo muito legal e diferente pra mim, mas eu tô gostando bastante. E eu acho que o mais interessante desse movimento todo é que quando você para pensar e analisar nas estratégias e em tudo que está sendo construído ali, você vê uma troca, você não vê só a galera dando. Exato. Você vê alguma coisa voltando. Eu acho que esse é o ponto do digital. As pessoas não estão lá só gastando ou só... Sabe, é tempo. É o bem mais precioso, Tempo é o bem né? mais precioso que a gente tem. E para a pessoa estar investindo tempo e te dando atenção para o que você tem para falar, Isso é aquilo muito estabelece uma conexão muito sim. forte, né? Então, é muito legal vocês estarem devolvendo isso à comunidade, à sociedade, e estarem fazendo todo esse movimento. A produção muito obrigada. se valeu do digital nesse aspecto e agora tá levando ele pra outro lugar. Isso é muito Pra Sim, uma isso é patamar. muito foda. Porque é uma troca. Só é saudável quando é uma troca. Não é se você tá tirando só naquele período que é importante pra você. Agora você tá devolvendo. Isso é muito massa. Maravilha, isso, gente. gente. A gente, né, eu tenho que dar a triste notícia de que a gente tá chegando ao fim do nosso episódio aqui com o Milton. Tem que soltar a cia do porão, ó. Tem, olha aí. Quer almoçar. Pra quem não gente sabe, vai- a Cia do Porão é o Eduardo aqui do Ceará, Do Ceará News, tá, Exatamente. A gente, inclusive, grava aqui. E aí, a gente falando de pagar boletos, quem quiser, ele tá disponível, né? Então, você pode Vamos alocar esse espaço. Vamos às nossas indicações aqui, depois da gente ter divulgado aqui Ceará News, tá, gente? Tá, eu quero ser a última hoje. Ixi, Começa pela Eu Yadine. pensei que ela ia começar, mas... Eu pensei que ela ia tomar a iniciativa, Eu mas vai também. tomar a iniciativa Não, eu para quero ser ser a a última. Para ser a última, tudo bem. Então eu vou começar a indicar hoje, de forma bem breve, como sempre, né? Eu vou indicar um reality show da HBO chamado A Ponte, tá? Eu acho que é um reality show muito diferente, inclusive, do que a gente está acostumado, né? Tem uma pegada, assim, meio de filme, né? Aquela coisa bem própria da HBO, que ela faz com muita propriedade. A fotografia é surreal, né? A narração do nosso querido Murilo Rosa também tá fantástica. Ele é meio Sensual. brega, às vezes, Vale mas de- mas é Não, bacana, brega é né? quem escreveu. Eu amo a Yadine, Ele só porque tá falando. a Yadine, eu penso, ela Ela transmite, externaliza. porque ele parece o Batman, às vezes. É, né? do Uma coisa nada, meio, ele aparece assim do nada. agora,
E aí ele dá umas frases motivacional, uma pegada meio coach e tudo. Vocês vão sentir o drama. E aí tem todo um quê cinematográfico ali que muitas vezes você pensa que você tá num filme de suspense, de terror. Enfim, vale muito a pena, não vou dar nenhum tipo de spoiler. Mas temos cearense, tá, gente, na ponte participando. Então, vamos torcer. E fica a dica. Vamos lá, Nauã. Vamos pra onde? Pra ponte? sua dica. Vamos construir essa ponte. Vale ressaltar que é um dos melhores reality shows. E olha que eu sou muito entusiasta de reality show. É um dos melhores eu acho que a qualidade de produção Nossa, não é igual. E ele é cheio E de a plot forma, twist, é. assim, as provocações que a HBO Parece de traz, fato um né? filme, É muito bom. são muitos plots. Já que a gente tá falando de plataforma, eu vou continuar falando. Só que dessa vez Netflix, a gente tem Love, Death and Robots. Se vocês não assistiram, é uma série de animações que para times de animação que são assim maravilhosas, e assim, chega a ser extasiante no sentido de você assiste, você não acredita em cada episódio, na qualidade de cada uma das animações, na mensagem que elas passam. Elas falam muito sobre social, falam muito sobre reflexão. Tem episódios que são maiores, tem episódios que são menores, mas independente do formato, todos eles são incríveis e a gente consegue perceber que o time de profissionais de cada episódio é assim, de um primor. De um primor. Mas é sério, assim, eu não consigo descrever. É assim, é uma indicação que eu não consigo descrever. Eu só quero que vocês realmente assistam, porque de fato é uma coisa que é indescritível. A experiência audiovisual do último episódio é assim, gente. Eu amo que vocês têm as complementações, né, das séries. Vocês assistem tudo a mesma coisa. Condição. É um o banho, último né? episódio é assim. Você se literalmente sente, né? um banho, né? Em É um vários banho. aspectos. Né? Mas enfim. Sua indicação chegou. A minha, A última. vamos lá, eu queria O Milton indicar. ainda tem. Não, Gente, vocês né? esqueceram Tem de a do mim. Milton, que ela é a mais Não, a do especial. Milton é a Não, última, Milton, porque é a mais sua é a importante. última. A né, última gente? entre nós. Exato, Porque o convidado tá. vai fazer o pá. Pensava o Agora tem convidado. que ser agora. a indicação, viu? O convidado. Claro que é. A minha indicação vai ser The Boys essa semana. Acabei de terminar a 3ª temporada de The Boys. Foi incrível. O seriado tá espetacular para todo mundo que gosta de histórias assim bem impactantes e com muitas camadas. The Boys tem muitas camadas. É praticamente um grande pavê, entendeu? Então, assim, tudo que tá rolando na 3ª temporada vai se desenrolar um pouco mais. Eu tô amando os debates, eu tô amando a Starlight, que agora ela é influencer, e eu quero muito ver como é que vai ser isso na próxima temporada também. E Sem spoiler. é isso, gente. E é tão não, atual, não né? é spoiler, amiga. Não, só pra deixar... Ela já tava famosa Nas outras, na ok. 2ª temporada, ela já tava meio É assim. tão atual, né? The Boys. É de um primor, né? É de um amiga? primor. É um Pronto. banho. É um banho. 60 anos eles dois têm, gente. Vamos lá, Milton, a tua indicação. Bom, eu vou vender meu peixe, né? Claro. Claro. Minha tá indicação. Sou eu mesmo. Não. É o programa Ciro Santos Convida, assistam. Tem no YouTube também, mas vai ao ar todos os sábados na TV Ceará, às 19h30. É um programa de entrevistas, que é muito Muito legal. bom, viu, muito E o gente? diretor é interessante. incrível. Ele se chama Não, e- Milton Webber. E teve um convidado uma vez, não sei se vocês Sim, viram, não sei não. se vocês lembram. Gente, eu tô em tudo. Qualquer coisa que a pessoa me enfia, eu vou. O dono da publicidade de Fortaleza. Né? E é isso, gente. Assistam. A gente tá mudando um pouquinho aí o programa, mas ele continua a essência dele, que é aquela coisa não tão... É um programa de entrevista, mas não é aquela coisa formal, é mais informal, assim, meio que um bate-papo mesmo. O Ciro, ele é bem... Para as crianças dos anos 90 que assistiam o programa do... Aquele de humor bem antigo que passava na TV, gente. Eu só lembro de Nossa, assistir Bia, vários não vou lembrar, humoristas cearenses, assim, fazendo entrevistas. Será que eu imaginei? Imaginou. Tinha isso, não tinha? Não sei. Metaverso da Fernanda. Talvez eu seja muito velha. Mas vale só seu complemento. É muito interessante o Ciro Santos Convida, porque ele vai de temas muito variados, porque depende muito do universo de cada convidado. Sim. Desde o Mr. Trans, que foi entrevistado, até eu falando de marketing digital, Sim. até advogado falando de direitos autorais na música. Então, assim, é um universo explorado em cada Incrível. episódio. Então, vale. Vão lá no Incrível. YouTube, pesquisem lá. No Ceará tem isso sim, ou então o Ciro Santos Convida pra assistir todos os episódios. Deem um like, se inscrevam e
Tchau. Obrigada. Valeu, Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o Tchau. próximo.